Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs que têm assistido a essa matéria. É um grande prazer cumprimentá-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a aula de número 10 do Escatologia. Eu gostaria de convidá-los para ficar de pé para uma palavra de oração. Vou convidar o Ezequiel, por gentileza, dirige a oração inicial, por favor. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Amém. Peço sua proteção para a nossa vida, para nossas famílias, Amém. para o nosso lar e para todas as pessoas que procuram conhecimento da palavra de Deus e para todos nós. Amém. Toque no coração das pessoas para que procurem cada vez mais conhecer a vós, Amém. para que possamos cada vez ser pessoas melhores e podemos estar um dia todos juntos na vida eterna. Amém. Amém. Nós vimos na aula passada que quando o casal perdeu as vestes de luz que eles tinham, que é uma veste de uma matéria-prima exótica que nós não conhecemos, eles se sentiram completamente desamparados. E quando eles perceberam o peso do pecado na decisão que eles tomaram, o estado emocional deles desmoronou. Outra coisa que nós observamos na aula passada, que quando o casal percebeu o Senhor chegando, ele percebeu porque ouviu a voz dele conversando com alguém. Ele não estava sozinho, ele vinha andando na companhia de outras pessoas. E nós vimos de quem que se tratava. Pelo desfecho do contexto bíblico sobre esse tema, envolvendo um paralelo de outras citações, nós vimos que ali se tratava evidentemente do Espírito Santo, que já agiria na forma invisível do lado do casal, trabalhando o coração deles, porque a mente deles já estava sendo bloqueada pela estupidez da decisão deles, e o Espírito Santo já começaria a trabalhar o coração deles para que eles encarassem a situação de fato e buscassem o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Melquisedeque, mencionado lá no livro de Hebreus capítulo 7, que hoje nós estaremos trabalhando mais a fundo sobre esse personagem, estaria vindo também junto, que era um descendente de Adão. No livro de Hebreus, que trata desse assunto, nós vamos daqui a pouco mergulhar mais fundo nisso aí. Esse personagem era um descendente de Adão e raça pura, que não tinha pecado. E ele ficaria, inclusive, aqui no planeta Terra. Ele ia assumir o lugar do seu pai, de Adão. Evidentemente, o casal líder estaria sendo substituído por um novo casal líder. E nós não conhecemos informação nenhuma sobre a família de Melquisedeque. Nós vamos estar mencionando sobre isso mais tarde. Ele não formou genealogia entre os membros de raça caída. Evidentemente, entre membros de raça pura. E raça pura não se mistura com raça caída. Tanto que ele vinha só em forma missionária, que se misturam. Os anjos todos são raças puras. E anjos quer dizer o quê? Mensageiros. Mensageiros. Então nós também somos mensageiros. Só que nós somos mensageiros mortais. E esses, raça pura, vive eternamente. Então, Melquisedeque estava vindo juntamente com o Espírito Santo, que já estava trabalhando ali. O coração do casal, que já tinha se colocado na moita. E estava tentando se cobrir, até que não teve jeito mais, porque ele já sabia da situação real que ele estava enfrentando, e resolveu sair da moita para encarar face a face a Deus e enfrentar a situação. Evidentemente, isso já foi uma participação ativa do Espírito Santo na decisão do casal. Um outro ponto que nós trabalhamos na aula passada é que entre esse diálogo que aconteceu da divindade com o casal e culto vicário até o julgamento com sentença, o julgamento divino que aconteceu acoplado com essa cerimônia conhecida por culto vicário, que era uma cerimônia seríssima que estaria acontecendo ali no jardim.
Durante o tempo que estava acontecendo isso, desencadeou-se no céu uma batalha. Porque dentro do contexto do diálogo entre Deus e o casal, quando Deus perguntou para ele: quem que te mostrou que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto? Quer dizer, duas perguntas que Deus fez, que deixou claro que Satanás tinha participado dessa estrutura todinha, da desobediência e da queda. E já estava nu justamente porque alguém recolheu a roupa dele. E quem que pegou? E quem que levou e usou como trunfo, como trunfo da batalha que foi desencadeada lá no céu, conforme Apocalipse 12, de 7 a 12. Houve batalha no céu. Miguel, que é Jesus, na época do Antigo Testamento era conhecido por Miguel. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Então desencadeou essa batalha lá no céu, onde o Filho estaria lá, que lá na altura do verso 11 do Apocalipse 12, fala que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então esse sangue do Cordeiro, nós vamos estar comentando agora mesmo, que ele está dentro do culto vicário, aqui, aonde, nesse sacrifício que aconteceu dentro do jardim do Éden, que era perfeito, o casal nunca tinha ouvido nenhuma folha cair numa árvore, e agora ia assistir um cordeiro ser morto, para poder dar roupa para eles. Mas aquele cordeiro, para servir de simbologia do sacrifício do próprio Filho de Deus, que viria resgatar a humanidade, a descendência de Adão, juntamente com todos os que pecaram um dia, e que se inspirassem nessa redenção, que acreditassem na misericórdia de Deus e no plano da redenção. Um detalhe que foi também abordado na aula passada, que essa batalha que teve no céu, uma batalha armada e de dimensões incalculáveis pela nossa mente, evidentemente que não no espaço físico do terceiro céu, mas com certeza no espaço sideral. Porque quando Satanás com seus anjos foram em direção ao terceiro céu com esse propósito, eles foram interceptados no meio do caminho, aonde se desencadeou então essa batalha, onde lá no Apocalipse 12, de 7 a 12, deixa bastante claro que quem venceu essa batalha foi Miguel e seus anjos. E na altura do verso 12 ainda fala um detalhe muito interessante: alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, né? Porque ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Seres que habitam na terra e no mar. Você nunca visitou ninguém no fundo do mar, né? E nem debaixo da terra, igual Filipenses 2,10 fala: ao nome de Jesus, dobre o joelho todos aqueles que moram debaixo da terra, no mar. Então aí é um negócio complicado, hein? Nós vamos estar na aula que vem, vamos estar mergulhando nesse contexto com mais detalhes, com mais clareza. Então esses seres do céu, do reino eterno, ficou livre da presença e perturbação desse indivíduo, Satanás, e as apurrinhações que ele aprontava o tempo todo. Por isso que no verso 12 está falando: alegrai-vos, né? Vós, os céus, que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Voltando aqui para a terra, então, esses caras que foram jogados de lá para cá, lá não tem cemitério. No terceiro céu, nós estamos falando, quando se fala em terceiro céu na Bíblia, nós estamos falando de reino de raça pura, reino eterno, absolutamente eterno. Lá não tem nada que causa morte, pranto ou dor. Ponto. Isso é bíblico. É assim está escrito. Sim, meu irmão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando Satanás foi lançado do céu para a terra, ele não recebeu a sua condenação. Isso houve com a queda de Adão, que ele subiu ao céu com a veste de Adão, e iniciou-se o plano da salvação. A partir daí começou a contar os dias dele. Tá. Correto? Quase. Quando ele foi expulso de lá e lançado na terra, se ele veio para cá, como eu comentei na aula passada, é porque ele tinha chance de ser recuperado. Tanto que no livro de Jó, no capítulo 1, nós percebemos ele voltando ao céu, aonde ele tinha sido expulso um dia, e participando de uma reunião que ele jamais, em tese, deveria estar participando. Então, esse grupo
teve chance de recuperação. Tanto que teve chance de recuperação, que quando olhamos Filipenses 2,10, dentre outros textos da Bíblia Sagrada, nós percebemos seres evoluídos de raça caída. Porque se está dobrando o joelho ao nome de Cristo, está aguardando o plano da redenção. Satanás não dobra o joelho para Deus. Os anjos caídos também não. Então, nós estamos falando de mortais evoluídos que estão bem à frente do nosso tempo em desenvolvimento tecnológico e científico. Nós estaremos aprofundando isso na aula que vem mais a fundo. Vamos estar estudando mais em detalhes. Ficou claro para você? Então tá bom. Boa noite, moça. Então Satanás foi expulso do terceiro céu, ficou vagando no espaço sideral, vigiando Adão até que conseguiu fazer Adão cair. Caiu, foi lá e pegou a roupa e ia para o terceiro céu causar confusão, foi interceptado no meio do caminho. Aí foi a guerra. Vamos fazer alguns ajustes na sua colocação. Ele não tinha sido expulso ainda. Não. Ele circulava abertamente para todo lado. Primeiro, segundo e terceiro céu. Sem restrição alguma. Quando ele conseguiu derrubar o casal líder aqui do planeta Terra, então, os nossos primeiros pais, aí sim, ele desencadeou a batalha no céu e ele quis se sobrepor na marra o seu lugar no céu. E queria tomar esse reino aqui como se fosse dele. Aí ele assumiu parcialmente, ou seja, o mundo das trevas. Por isso que o próprio Cristo mais tarde chamou ele de príncipe das trevas deste mundo. Até que lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 31 ao 35, quando teve aquele sermão de Jesus diante dos gregos, aonde o Pai começa a conversar com Cristo num idioma inteligível, que as pessoas não entenderam, porque era um idioma universal, e Cristo respondia no aramaico. E aí outros acharam que era o trovão, mas alguns entenderam que era o idioma inteligível. Nessa conversa Jesus falou: essa voz que veio falar comigo não veio por causa de mim, mas foi por causa de vocês. Em poucas e boas, ele diz assim: o resultado da fala dessa voz é o seguinte: o príncipe das trevas deste mundo foi condenado e será expulso. Pronto, então ali ele foi expulso do planeta Terra, definitivamente. E ele só passaria a agir aqui através das potestades da maldade, aonde os companheiros dele, seres caídos que ainda sobreviveram desse período da batalha, dentre a sua descendência e descendências de um modo geral, por aí, né? Eu não sei quem, mas Deus não criou nada estéril, tá? Esse é outro assunto extremamente polêmico, mas nós vamos ver dentro do estudo de hoje que Deus colocou inimizade entre várias dessas situações, justamente para que pudesse correr cada coisa no seu lugar e cada coisa no seu tempo, e Deus poder resolver tudo junto. Vamos estar mergulhando nesse assunto daqui um pouco. Então ficou claro para você, Arilson? Tranquilo? Entender por que só tem duas partes da Bíblia que Satanás vê pessoalmente, né? Que é lá em Jó e atentar a Cristo. Em todos os outros relatos bíblicos, Satanás vem de maneira personificada. Só em Jó foi duas vezes, né? Ou em alguém. Então, de lá para cá, nunca mais Satanás vê pessoalmente. Não. É só a sua legião que trabalha. As potestades da maldade, que envolve empresas, que envolve legiões, seres caídos, seres... São empresas, são religiões, tem um bloco participativo, laboratórios que optaram de fazer esse tipo de trabalho. Imagina, por exemplo, uma indústria que fabrica cigarro. Isso é coisa de pessoa de bem? Entende, irmãos? Traficante de drogas, as pessoas que produzem drogas e traficam drogas, está trabalhando para a luz? Entende? Então não tem como estar trabalhando para a luz. E qualquer profissional, seja da área médica, qualquer área que resolve trabalhar pela ganância, à custa da vida alheia, por amor ao lucro,
ele está trabalhando de carteirinha carimbada para potestade da maldade. E o patrão deles é Lúcifer, é Satanás, ao vivo e a cores, sem sombra de dúvida. Então é muito sério esse assunto. Dentro do contexto ainda da aula passada, para minimizar os efeitos do consumo do fruto da árvore proibida, Deus foi obrigado a bloquear a mente do casal para que esse bloqueio, de forma paulatina, de forma contínua, ir sendo liberado aos poucos, onde a ciência chamou de evolução das espécies. Cada espécie ia sendo desbloqueada ao longo do tempo até ter condições realmente de entender muita coisa que ainda não podia ser entendido, como o desenvolvimento científico aconteceu, a explosão dentro da Idade Média, entre o ano de 1700, 1798, de uma hora para outra ali explodiu. A multiplicação da ciência. Então, de lá para cá, cada dia que passa tem mais surpresas impressionantes acontecendo em todas as áreas da ciência. Inclusive, o que nós temos assistido ultimamente na astronomia, no espaço, dentre outras surpresas na medicina, grandes descobertas, grandes avanços, que têm, de certa forma, trazido algum conforto para a humanidade, algum consolo e algum conforto para a humanidade. Mas o maior consolo e o maior conforto que um ser humano possa ter, que o mortal possa ter, é realmente o conhecimento da palavra. Porque se conhece a palavra, ele passa a ter contato com o Criador direto, sem intermediários. E a partir dessa relação, dessa interatividade com o próprio Criador, que Jesus foi claro, ele falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ponto. Então, se nós não nos esquecermos disso, estaremos devidamente amparados. E tudo que nós tivermos que enfrentar na nossa vida, enfrentaremos de cabeça erguida, porque temos a consciência que é nada mais nada menos que uma missão que cada um de nós recebeu das mãos do Criador, para podermos um dia abraçar com Ele no pódio da vitória. Entende? Arius, queria perguntar alguma coisa? Porque assim, no livro de Daniel, quando Daniel é abordado pelo anjo, ele pergunta para o anjo falou: tu, porém, Daniel, encerra o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Exatamente. Você falando a respeito da evolução, de 1700 para trás, o meio de transporte mais rápido era uma carroça. Era um barco a vela ou a remo. De repente surgiu o motor gasolina, motor elétrico, energia nuclear, e está aí desenvolvendo do jeito que você está falando aí, ó. Porque ali então Deus deu permissão para a mente desbloquear mais um pouco e dar continuidade à sabedoria no caso. Exatamente. Exatamente. Vocês estão vendo aí a quantidade de drones que já estão desenvolvendo para fazer entrega nas grandes cidades, para entregar órgãos, etc. Então, tem uma série de tabus a ser quebrado com isso aí, uma série de discussões no espaço aéreo, etc. Mas para questão de saúde, tipo levar órgãos, etc., para cortar um engarrafamento, igual nas grandes metrópoles, igual São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mesmo aqui em Goiás. Então, poder passar por cima do trânsito todinho e levar um órgão para acudir rapidamente alguém, é algo muito interessante de se pensar e salva vidas de fato, né? Então tem um peso muito importante realmente esses avanços científicos, mas nada disso tem valor algum se nós não estivermos conectados com o nosso Criador, mantenedor e redentor. Tudo só tem sentido, tem foco, tem brilho dessa forma. Do contrário, simplesmente passageiro. As pessoas continuam nascendo e morrendo e sem cumprir a missão que foi confiada a nós para que ele pudesse voltar e buscar os seus. Ele deixou a missão. Nós não podemos perder isso de vista. Se perder isso de vista, vai continuar o ciclo que nós estamos vendo por aí. E que na verdade não vai. Pode perder eu e você,
mas tem quem está fazendo. Então nós não podemos abrir mão da nossa missão. Se eu faço da minha parte, você faz da sua, pode ter certeza, Jesus vai voltar. E vai buscar. Cumpriu com a missão? Bem-vindo, servo bom e fiel. Se não cumpriu, já conhece a parábola, o que foi feito. Vai fritar. Vai fritar, né? Então é problema. Fica esperto. Ô, meu irmão! Você tá? Não, tá na hora. Tudo bem? Prazer em ver. Tudo bem? Esse moço é o Sandro, é um professor de física. Conceituado professor de física. Senta aí, meu querido irmão. Ele assiste sempre pela internet. Fiquei surpreso com a sua presença aqui. Estou feliz de te ver aqui. É um prazer enorme, irmão. Finalizando então a matéria da aula passada, para minimizar os efeitos do consumo que o casal teve dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, chamada dessa forma, Deus foi obrigado a bloquear a mente humana de uma forma evolutiva, como eu disse agora mesmo, que com o tempo ia acontecendo os desbloqueios. Como comentamos, o Arilson até citou o livro de Daniel, o capítulo 12, na altura do verso 3 até o verso 5, ali está trabalhando com a multiplicação da ciência realmente, que aconteceria. E isso aconteceu no finalzinho da Idade Média. E de lá para cá, cada dia que passa, é mais assombroso os avanços dentro da ciência. E com isso, uma avalanche de mudanças, de teorias, baseada em novas evidências que a cada dia vão sendo descobertas. E dando nó, inclusive, na física, né? Algumas delas. Mas tudo bem. Bora para frente. Quando então avança o diálogo entre Deus e o casal que caiu, começa, a partir do verso 12 de Gênesis, capítulo 3, a desenrolar um jogo de empurra-empurra. Que já entrando então na aula de hoje, propriamente dita. Jardim do Éden, parte 5. E vou precisar de mais uma aula, a aula que vem, a parte 6, para conseguir finalizar. A parte 6 vai trabalhar basicamente com o versículo 24, que não tem condição de trabalhar com ele hoje. Vamos só ventilar por cima, o verso 24 de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ter a aula que vem todinha trabalhando esse versículo. Começou no verso 12. Ele desenvolveu um ranço perfeccionista que até hoje, meus amados, tem trazido pesares tremendos na história dos mortais, de todos nós mortais. As pessoas, para se protegerem, para não assumir as suas próprias culpas, de seus erros, cometem desde pequenas irresponsabilidades até grandes tragédias, tentativas de homicídio, ameaças, ocultação de cadáver, coisas do gênero. A queima de arquivo, mata 2, 3, 5, 4, 10 de uma vez, comete chacinas, tudo para esconder a própria culpa de atitudes, de escolhas funestas que os mortais tomam. E aí tem feminicídio, tem homicídio, tem tudo quanto é tipo de crime que se possa, genocídios, que é o pior de todos. E governantes têm coragem até de jogar bombas de gás, de produto químico, e assolar com o seu próprio povo, como já vimos por aí afora, execuções em massa de fundamentalistas, coisas do gênero que a gente tem assistido. Mas por trás de tudo está esse espírito perfeccionista que foi desenvolvido como consequência dessa falta de humildade, falta de responsabilidade ou até mesmo de capacidade de assumir as nossas atitudes, as nossas escolhas, de reconhecer os nossos erros. E é muito nobre a atitude de reconhecer as nossas atitudes, ter certeza de quando erramos,
Porque quando a gente aprende essa lição, a gente não consegue viver em paz com a consciência que nós ferimos alguém. Então, aprender a pedir desculpa sincera daquilo que a gente faz de errado, ter humildade para entender que nós não somos mais do que ninguém, somos todos réis mortais. Não importa se é rico, se é pobre, se é forte, se é fraco, se é doente, se é sadio, passou para debaixo da terra, a formiga entra na orelha e sai no nariz igualzinho. Então, querer ser mais do que os outros, em qualquer circunstância, é altamente desastroso. Porque se tem alguém que é mais do que todo mundo, é o nosso Criador. Ele é divino. Nós somos réis mortais. Ter consciência de que somos mortais nos levará à condição sábia de entender que com a pessoa mais simples que nos cerca, nós temos lição de vida para aprender com ela. Não se iluda. Deus usou até uma jumenta para falar com alguém que pensava que sabia demais no passado. E se for preciso de usar uma pedra, ele vai usar para nos evangelizar. As lições são duras, mas Deus é conosco. Outra curiosidade é que o primeiro indivíduo a ser abordado por Deus, o primeiro pecador a ser abordado, foi o último a entrar em ação, que foi justamente o homem. Quem foi o primeiro a cair? A serpente. Então o homem foi o primeiro a ser abordado, foi o primeiro a ser flagrado. Mas justamente nele aconteceu isso para a corrente morrer ali, quebrar o elo ali. Aí ele pega dali, brecou, colocou a barreira e pega de lá para trás e vem. Quem foi o primeiro a ouvir a sentença? A serpente. Que foi quem começou tudo. Então veja bem, quem cometeu o pecado, quem fez a invasão no jardim, não foi a serpente? A serpente. E quem praticou o pecado por último? O homem. Deus pega ele, quebra a corrente para não ir dali para frente. E já vem na serpente agora, colocou todo mundo junto, diante do mesmo ambiente, e abre uma cerimônia muito séria, com um culto vicário. Era essa cerimônia, o culto vicário. Os personagens que estavam ali agora assistindo isso tudo, para que esse desfecho acontecesse da melhor forma possível, essa cerimônia acoplada com um julgamento divino com sentença, para que o casal líder pudesse ser colocado para fora. Mas ali dentro já estava quem ia substituir o casal líder. Nós comentamos agora mesmo, Melquisedeque, seguramente estava ali, porque ele mantém a sua passagem na história dos tempos bíblicos. E lá no livro de Hebreus, nós vamos estar entrando agora mesmo em mais detalhes sobre isso, diz que ele não formou genealogia entre nós, seres mortais. Evidentemente, o que a Bíblia fala olhando de um lado, você tem que olhar para o outro lado. Se não formou entre nós, formou entre as raças puras. E o Espírito Santo, que seguramente estava ali também. E lá no céu, estava desencadeando a batalha. Aonde começou um conflito armado que se estenderia, nós vamos ver agora mesmo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que abriria uma guerra armada que está fora dos nossos olhos. Nós não enxergamos. Então, essa batalha que teve lá, que eu até acredito que resolveu rapidinho isso aí, possivelmente até no tempo do culto desse, foi suficiente para, em poucos minutos, em poucas horas, resolver essa questão no espaço, onde esses anjos caídos foram interceptados e foram jogados aqui para a terra. Agora, o mais interessante é observar o desfecho da sentença, para a gente analisar passo a passo. Vamos embora lá. No verso 12, como eu disse, o homem já joga para a mulher o abacaxi. No verso 13, a mulher não nega, ela não negou tudo que o homem falou. Ou seja, assinou embaixo, avalizou o que o homem falou, mas já jogou para quem?
serpente. Com a serpente. Mas só uma observação. Pois não. Quando Deus pergunta a Adão onde é que a gente fez saber que estava nu, ele fala assim, a mulher que tu me deste. Ele não está jogando a culpa em cima de Deus, não. Ele fala, a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu. Se eu não tivesse me dado, tinha caído. Não dá para se entender assim. É muita malícia, né? Mas de fato, nós estamos, você parte do raciocínio que ele estava do lado de uma pessoinha que já tinha enchido a face da terra. Nós vamos ver isso aí agora. Nós estamos falando em 4,6 bilhões de anos convivendo do lado da mesma pessoa. Que resolveu cair depois de bilhões de anos. Eles viviam na eternidade. Nós estamos falando de um casal de raça pura. Nós estamos falando de um casal que vivia dentro de um jardim intocável pelo pecado. Fora do planeta, desde que iniciou as glaciações, é o paralelo que nós fizemos biblicamente, com evidências bíblicas, junto com a evidência científica, onde a Terra começou a gemer, período dessas glaciações, que nenhuma atingiu o jardim do Éden, mas o Éden, que era o planeta todo, já tinha sido atingido. Ou seja, animais, carnívoros, tudo isso já estava acontecendo lá fora. Isso é incontestável do ponto de vista científico. Então, civilizações que já vinham surgindo lá fora, de pessoas bloqueadas, que pecou, foi para fora e foi bloqueado. Então, o planeta Terra já tinha sido atingido pelo pecado. Há 2,7 milhões de anos atrás. Agora, há 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, o casal líder, o jardim do Éden, foi invadido. E o casal caiu. E essa queda agora abriu o precedente, entendeu? Para o jardim ter que ser recolhido daqui, nós vamos estar comentando isso. Ele seria recolhido do planeta Terra e levado para o terceiro céu. Para que no futuro ele pudesse voltar para cá. E aonde vai ter um novo céu e uma nova terra. Uma nova terra. Esclareceu para ti? Outra coisa, no verso 14, do capítulo 3 de Gênesis, para a serpente receber essa sentença, vem à tona uma série de evidências bíblicas. Primeiro, no capítulo 3, no verso 4, aonde que mostra que era o endereço da árvore do conhecimento do bem e do mal? Capítulo 3, verso 4. No centro do jardim. O jardim do Éden ocupava exatamente a região que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. Cerca de 2.000 quilômetros cada lado. Quando esse jardim fosse retirado daqui, ficaria de lado, se desenvolveu, foi o berço das primeiras civilizações da raça caída, dali para frente. Preste bem atenção. Se a árvore está falando que era no centro do jardim, nós sabemos que no jardim tinha 4 rios principais, 4 bacias. O Gion, que é o Nilo, África. Pison, Arábia Saudita. Eufrates e Tigre. Esses dois aqui tá aí até hoje. Esse aqui também tá, o Nilo. O Pison sumiu e ficou um deserto. Mas centro do jardim, nós estamos falando do lado oriental, seguramente, da margem do Pison. Pison quer dizer grande difusão de água. Seria, sem sombra de dúvida, o maior rio do planeta Terra. Maior do que o Amazonas, maior do que o Nilo. Então essa árvore estava ali. Se a Bíblia está dizendo que ela estava no centro do jardim, nós estamos falando que desse ponto, para qualquer direção que você virasse, para chegar em qualquer lado do muro, você estaria andando 1.000 quilômetros de distância. Quando a serpente pousou nessa árvore e a mulher não executou a sentença, que a ordem era quem nela tocar certamente Morrerás. ela não executou a sentença, deu chance para o pecado e deu no que está dando aí. Nós estamos chegando nessa conclusão. Ela deu conversa, ela achou que ia cercar e foi cercada. Veja bem, o que nós estamos conversando agora, do diálogo de Deus
com o casal, nós vamos ver aí no verso 24 de Gênesis capítulo 3, estava do lado oriental do jardim. Nós estamos falando do final do jardim. Nós estamos falando do início, do lado ocidental do Irã. Ou seja, estava depois do Tigre. Nós estamos falando de mais de 1000 quilômetros de distância. Está entendendo o que eu estou falando? Então essa criatura, para a serpente estar ali naquele momento, o Adão estava ali já. Ele não foi lá na árvore do conhecimento. O que a Bíblia relata é que eles saíram de lá e veio encontrar com ele. E a serpente estava junto. E seja lá a forma que eles transportaram ou se teletransportaram, eles tinham essa condição. Até que as vestes de luz foram tiradas. As vestes de luz, que é a matéria-prima exótica que nós não conhecemos, né? Que tecia essa veste. Nós comentamos agora mesmo. Essa veste de luz, na hora que ela tirou, eles já estavam o grupo todo junto ali. E na moita de figueira saiu de lá para encarar Deus face a face, que vinha conversando no jardim, não estava sozinho. Que eles ouviram a voz de Deus, antes de falar diretamente com eles, com o casal. E que ele sai agora e começa o jogo de empurra, eles seriam expulsos por ali. Então são curiosidades que estão embutidas dentro das entrelinhas da Bíblia, que ao ler passa por cima sem perceber. Mas são assuntos de muita relevância. São detalhes muito importantes. Quando a gente olha para um casal que era raça pura, com todas as informações que está embutida aí dentro sobre o fato, e o que aconteceu daí para fora, a partir do momento que eles foram colocados para fora. No verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, entra oficialmente a abertura do culto vicário, então. E aí vem a primeira profecia com teor escatológico, que foi a sentença que Deus proferiu a respeito da descendência da serpente, a descendência da mulher. Ele fala abertamente aí que colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a sua descendência, e a descendência dela. Presta atenção, meus amados. Nós temos muita coisa envolvida dentro desse contexto, né? Muita mesmo. Aí está falando de projeto simbólico, de profecia simbólica e profecia literal. Quando trata que a serpente vai passar a comer pó, como nós vimos aí, vai rastejar, etc., ela deixou de ser aquele animal que voava, que nós não temos ideia, né? Que reluzia como ouro polido, e que colhia frutos e comia, como o homem. E agora estamos falando do animal rastejante, que come pó praticamente, sobrevive rastejando. Nós estamos vendo uma literalidade. Quando nós falamos da inimizade também, todo mundo que vê cobra quer matar a cobra. Não consegue a ideia de, nem tendo consciência ecológica, a tentação para matar é grande, principalmente se tiver conhecimento de causa, que é venenosa, aí a maioria vai lá e executa a sentença. É um animal asqueroso, é asqueroso e complicado. E assim é com a cobra, é com o escorpião, é com a lacraia, os peçonhentos de um modo geral. Só pessoas preparadas, que têm um conhecimento mais amplo do assunto, conseguem contornar a situação. Mas normalmente, na maioria da face do planeta, a inimizade é o que fica exposto, infelizmente, diante do convívio desses personagens. Quando olhamos para o lado simbólico disso aí tudo, nós estamos falando da profecia da volta de Cristo. Nós estamos falando de uma ocasião que lá no deserto, lá no futuro, quando Israel estivesse no pleno êxodo, que começaria aqueles escolhidos de Deus a perturbar a Deus, mas agora no grande grupo, não é só um casal,
Lá em Números capítulo 21, verso 9, quando os israelitas começaram a provocar, nós estamos falando de milhões de pessoas, provocar a Deus, provocar a ira de Deus, por rebeldia, reclamações, Deus manda uma praga de serpentes para picar o povo. E aí Deus dá uma orientação para Moisés, que ele fizesse uma serpente de metal, de bronze, pendurasse numa haste, lá no deserto, e todo mundo que olhasse para aquela serpente de metal ia ser curado. E isso aconteceu. E isso deixou não só Moisés engasgado, como os sábios da humanidade, todos dali até nos dias de Nicodemos, quando lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, diante de Cristo, na conversa que teve com Cristo, Cristo toca nesse assunto com ele. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus vai e fala nesse assunto. Fala, olha, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem também vai ser erguido da terra e vai atrair todos a ele. E no verso 16, no verso 15, então é o texto mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que isso é muito sério, meus irmãos, porque essa serpente agora, que estava representando não só o mundo animal ali dentro do jardim, mas estava representando o seu comandante, que era Satanás, que usou ela de forma manipulada, que nós vimos que foi uma forma de endemoniamento pacífico, que ele colocou para manipular o cérebro dela, da serpente. Ela aceitou isso. Ela era o animal mais inteligente do planeta e aceitou essa manipulação. Por isso que obteve êxito na missão. Ela conseguiu invadir e parar no centro do jardim e conseguiu quebrar o casal. Por efeito dominó. Quebrou a mulher e a mulher quebrou o marido. Não teve nem discussão. E aí essa serpente lá no deserto agora causa esse impacto terrível, porque Deus mandou eles fazer um pecado, porque mar de escultura é pecado. E não representou nem o cordeiro que Deus colocou ali no jardim, que é o que representaria o sacrifício do filho dele no Calvário. Mandou uma representação direta do próprio Satanás. Conforme lá em Apocalipse capítulo 12, de 7 e 8, antigo dragão, serpente, Satanás, guerreando com Cristo lá no céu. A serpente se manteve como marca de Satanás na história da humanidade, até hoje, representada dessa forma. E lá quando Jesus explicou para Nicodemos que ele tinha que ser erguido da terra daquela forma, Nicodemos começou a entender o negócio. E Paulo depois, mais tarde também, lá em 2 Coríntios 5, 19 a 21, entendeu que Deus o fez pecado por nós, fez maldição por nós. Então ele ia morrer na realidade a morte da serpente. Foi por isso que aquela serpente foi colocada lá no deserto. Deus aproveitou o momento oportuno para que desse uma marca de impacto na história do povo de Deus, que jamais esquecesse. Porque quando ele enviasse o seu unigênito aqui, o cordeiro dele, ia tirar o pecado do mundo, só que esse cordeiro ia subir no Calvário e morrer, pagar o preço nosso. Apocalipse 1:5 é a prova total disso aí. Ele seria o primogênito dos mortos. Ou seja, foi o único indivíduo de fato que morreu até hoje, de forma absoluta. Ele suou sangue no Getsemane por conhecimento do tipo de morte que ele ia enfrentar. Entende isso? Ele morreu a morte eterna e ressuscitou da morte eterna, sem ser fulminado, sem ser extinto, sem ser exterminado, justamente porque ele não tinha pecado. No contexto do Evangelho de João, no capítulo 11, verso 11, fala, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus está dizendo ali claramente que a morte é um sono. Essa morte que nós chamamos de morte é um sono. No contexto do Evangelho de Lázaro, ele deixou claro, de forma incansável e absoluta,
conversando tanto com Marta quanto com Maria, de que quem cresce nele e estiver vivo, jamais morreria. E ele não estava mentindo. Porque ele acabou de dizer que Lázaro, nosso amigo, então está morto. Desmancha debaixo da terra, não está morto. Percebeu? Então jamais morreria. E quem já morreu, essa morte que a gente entende como morte aí, ressuscitará. Foi o que ele disse no contexto para Marta e Maria. Então, para Deus, tanto vida quanto morte é absoluto. Essa condição intermediária que nós conhecemos, tanto para os vivos, que nos diferencia da raça caída, da raça pura, Pedro chamou de raça eleita. O que é raça eleita? Convertido. Só isso. É mortal igual ao outro, mas é um candidato a voltar a fazer parte da raça pura pelo plano da redenção. Percebeu? E quando trata do sono da morte, é uma condição intermediária para que outros ocupem o espaço do planeta na missão de concluir com o projeto que Deus traçou para esse planeta. Quem é que descansa? Quem cumpriu a missão. Descansa e vem outro, dá sequência dali para frente. Quem mais descansa? Quem não cumpriu a missão e Deus viu que não ia ter jeito de cumprir. Então descansa também e vem para fazer o que você não fez e dá sequência dali para frente. Missão. Cristo diz que vai voltar. João capítulo 14, de 1 a 3, ele foi bem claro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais, vós também. Não fui eu que escrevi, está lá, escrito aí na Bíblia Sagrada, e é sério esse assunto. Quando a gente vê a picada no calcanhar, comentado também nesse contexto do verso 15 de Gênesis 3, nós podemos perceber o envolvimento das potestades da maldade oprimindo a igreja o tempo todo. Quando nós olhamos então lá para o Apocalipse, no capítulo 12, verso 4 e 5, a mulher representando a igreja e o dragão representando Satanás, persegue a mulher para que quando ela desse à luz, ele tragasse o filho. A gente vê as crianças nos dias de Herodes, o antigo, o primeiro Herodes, né? Quando ele manda matar as crianças a partir de 2 anos, para tentar eliminar o Messias. Faraó no Egito. Faraó do Egito, já foi 1500 anos antes, achou que era ele que estava vindo, mas era o libertador do povo só, não era o Filho de Deus, mas foi uma tentativa. Então, essa visão que nós estamos vendo aí no Apocalipse, para que dando ela a luz e tragasse o filho, fica estendida também a toda a igreja, porque lá na altura do verso 6 e do verso 14 de Apocalipse capítulo 12, mostra os 1260 anos que aconteceria de perseguição contra a mulher, contra a igreja, para tentar estipar, para tentar eliminar com a mulher. Então nós vimos aí nessa picada no calcanhar da mulher, da igreja, essa opressão sanguinária dessas potestades da maldade, do próprio Satanás, representado então pela essa serpente, que está ali o tempo todo, não dando paz. O próprio Cristo, quando veio, esteve aqui conosco, ele comentou que ele não veio trazer paz, veio trazer o quê? Espada. Que aonde entrasse a verdade, estava sujeito a ter lares divididos. E é o que mais tem hoje. Uns que pega a palavra, quer mastigar o pão da vida, quer engolir o pão da vida, quer viver o pão da vida, quer a água da vida para tornar a fonte a jorrar no peito, mas esbarra num cônjuge que às vezes não quer, esbarra nos filhos que às vezes não quer, esbarra em outros parentes que às vezes não quer, nos amigos, nos colegas de trabalho, e acaba, muitas vezes, esse missionário, esse servo do Altíssimo, ficando igual a folha boiando, sozinho, em cima de uma lagoa, em cima do mar da vida. Isso tem um peso muito importante. Mas o Calvário representaria de uma forma bem absoluta
a mulher esmagando a cabeça da serpente. Porque ele morre a morte eterna, surpreende de uma maneira impressionante ao universo inteiro, e ele ressuscita da morte eterna. Aí se esmagou a cabeça da serpente, deixou ela absolutamente condenada. Ali acabou toda e qualquer forma de chance para qualquer um que rejeitasse o sacrifício de Cristo dali para frente. Ou seja, qualquer um que rejeitar o sacrifício de Cristo está se colocando junto com a condenação da serpente, a morte eterna. Está se disponibilizando à perdição. É impossível alguém alcançar a salvação sem aceitar o sacrifício de Cristo em sua vida. Porque é o preço que ele pagou que nos resgata, que nos redime. Nós não temos condições de pagar essa conta. É muito sério essa informação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, faz paralelo com Apocalipse capítulo 1, verso 5. Tratando da morte eterna que ele morreu. Observe o que está escrito lá para você ver. Apocalipse, primeiro, lá ele está chamado de a primícia dos que dormem. E lá em Apocalipse 1,5 diz que ele é o primogênito dos mortos. A linguagem que Paulo está usando aí é a mesma que Cristo usou lá com Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme. Se você observar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 53, quando ele fala assim: eis que vos digo um mistério. É mistério porque está revelado. Ele está revelado, mas não tá, nem todo mundo entende. Mas nós entendemos, porque nós somos filhos da luz. Num piscar e fechar de olhos, todos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Entende, irmãos? Isso é muito sério. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, também comenta com muita evidência essa chegada de Cristo, que ele comenta que de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Ele comenta de novo que quem está morto está dormindo. Mas eles vão ressuscitar, vão ao encontro com o Senhor nos ares, e vamos nós logo atrás, ao encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos. Os que ressuscitaram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós vamos acompanhando esse ao encontro com o Senhor nos ares. Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, do verso 21 ao verso 23, ele faz um paralelo com Cristo e com Adão. Os dois Adãos. Por um entrou o pecado, e com o pecado a morte. E ele está falando de morte eterna, condenação. Mas pelo outro Adão, entrou a morte, ou seja, ele está falando de morte eterna, e a ressurreição e a vida. É o paralelo que ele está fazendo. Então, o segundo Adão, ele vem na estrutura do primeiro, caído, morreu entre nós, viveu como mortal entre nós, sendo filho de Deus, sem nunca ter cometido pecado. E quando ele ressuscita, ele não foi reconhecido, justamente porque ele assumiu a estrutura de raça pura. Acho que ele não foi reconhecido, porque ele cumpriu com glória a missão dele. Ele não foi reconhecido por isso. Entende? Então, o segundo Adão, através dele, ele começa com a morte. O êxito dele foi a morte do Calvário. Na hora que ele ressuscita, ele traz a vida eterna para mim e para você. Garantiu as gerações da descendência de Adão e de todos que caíram um dia. Basta que descansassem como filhos da luz, acreditando na luz, que é a palavra de Deus que liberta. Conhecereis a verdade? A verdade. Entre o verso 23 e o verso 26 de 1 Coríntios 15, ele comenta que o último inimigo a ser vencido é exatamente o quê? A morte. É a morte. E exatamente, isso é o que está acontecendo exatamente hoje. Todos nós enfrentamos esse dissabor de ter que despedir
dos nossos entes queridos. Todos nós enfrentamos isso hoje. Ninguém tem garantia de continuar de pé sobre a face da terra. Agora, nós temos uma garantia de dormir em Cristo. Que faz diferença dormir em Cristo e dormir sem Cristo. Se dormirmos em Cristo, seremos contados entre aqueles que estarão andando ao encontro com o Senhor nos ares. Se não dormirmos em Cristo, sem chance. Infelizmente seremos contados entre aqueles que serão extintos, exterminados. Estarão no contexto de Apocalipse 20, verso 11. Daquele céu e terra que desapareceu diante do Senhor. Do lago de fogo e enxofre que se tornou esse planeta, que comenta no verso 12, 13, 14 de Apocalipse 20. Quando fala que esse céu e terra somam diante dele, só fica os que no verso 10 está mostrando. Que lá no capítulo 21 também, do verso 1 ao 4, que o Senhor desce com os seus dentro dele, dentro dessa cidade. Que lá no verso 10 do capítulo 20 está falando que ela vai ser cercada por Satanás e todos os ímpios de todos os tempos. E onde vai chover fogo e enxofre do céu e se torna um lago o planeta. E aí no verso 11 fala que vai desaparecer diante dele. Eu imagino o planeta inteiro entrando dentro de um buraco assim, um buraco negro. Massa, tempo e espaço, já era, acabou. Ponto. E aí acontece o novo céu e a nova terra a partir desse jardim do Éden que está lá no terceiro céu. E a cidade santa está dentro dele. Desce de lá para cá, com esse jardim enorme em volta. Desce exatamente aonde ele teve um dia, conforme o profeta Zacarias também afirma claramente sobre isso, que vai descer lá no Monte das Oliveiras. Vai partir metade do meio, vai em direção ao norte, metade em direção ao sul, se torna um grande vale, a cidade santa vai descer ali. Muito importante esse assunto, irmãos. Do verso 24 ao 25, aí de 1 Coríntios 15, não só aquela batalha que aconteceu no Apocalipse que nós comentamos, quando o casal caiu, Lúcifer criou essa batalha lá no céu, armou essa encrenca lá, mas aí deixa um contexto claro de que todo o tempo haverá batalhas fora do alcance da nossa vista. Diz que até o final vai prosseguir essas batalhas. Então nós, para estar aqui, enfrentamos batalha para estar aqui. Não é fácil. O dia de vir nessa aula aqui, ou de programar para assistir ela em casa que seja, é uma batalha. Não, meu neto não deixa. Para dar conta, é uma batalha. Falou que é para aproximar da luz, para aprofundar no conhecimento da luz, é batalha. Não se iluda. É batalha. Nós estamos falando de coisas simples. Meus irmãos, a batalha do céu, essa batalha que nós não enxergamos, ela existe a todo tempo. Do espaço, entre esses mundos, esses reinos. E nós ainda não enxergamos, nós, a maioria. Mas pode ter certeza, não, vamos estar estudando mais à frente. Existe participação já de muita gente no meio dessas confusões aí. Mas deixa quieto, vamos chegar na hora certa e ele vai estar falando mais sobre isso. Mas normalmente está escondido da nossa vista. Nós não estamos participando dessas batalhas interplanetárias que está por aí na Via Láctea, fora dela, que anda acontecendo, que nós ainda não temos conhecimento. Pois não, Marilson? Meu filho tinha uma maré 2.4, que é um veneno para andar. E ele envolveu um acidente a 160 km por hora dentro da cidade. E quem viu os carros, um do outro carro que estava tirando racha com ele, alguém viu, falou isso aí não é um acidente comum, isso aí é uma guerra espiritual. Olha a situação dos carros. Meu filho não teve nenhum arranhão. O airbag que estava estragado, que eu mandei arrumar, achei muito caro, acionou na hora. Aproveitou duas portas e uma tampa traseira. O motor rachou, o câmbio rachou, as rodas quebraram, o carro virou lixo. E ele não tem nenhum arranhão. Então eu tenho certeza absoluta que naquele momento os anjos de Deus estavam guerreando com os anjos do diabo para salvar a vida do meu filho. Eu não tenho dúvida. Experiência muito bonita. Voltando para Gênesis capítulo 3, dando sequência então.
Vamos analisar o verso 16 e o verso 20, para vocês verem que coisa curiosa. Quer dizer que, se da agora para frente ela vai ter dor de parto, é sinal que antes Não tinha. não tinha. Isso é bíblico. Não fui eu que escrevi, está aí. E observa o verso 20. O que é que fala? O motivo do nome da mulher. Ele deu um nome para ela de Eva, porque ela era o quê? A mãe. A mãe de quê? Que está escrito aí na sua Bíblia? Todos os seres. De todos os seres. E eu te garanto que não está falando de jumento, não está falando de cobra, de passarinho, de bicho nenhum. Está falando de gente, ser humano. Prestou atenção nesse detalhe? Vamos voltar Vamos lá. ler o verso. O cérebro está Verso. saindo da... Não, vamos ler o Tá, verso. leia o verso. Deu os dois versos. 3. Gênesis 3, 16 e 20. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E o 17? Do 20. 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. Qual que era o nome dela antes disso aí? Nós já estudamos. Varoa. Varoa. E o nome dele? Varão. Varão. Ele recebe o nome de Adão nesse dia, que quer dizer pele vermelha ou terra vermelha, que foi feito da própria terra. E ela recebe o nome de Eva, porque ela era, A mãe de todos. e foi eu que escrevi? Não, nem eu. Tá aí. Está escrito. Então, não adianta cobrar. Então, os seres que habitavam nesse planeta, Era filhos dela. tá ali, entende? Então, nós estamos falando dos primeiros habitantes desse planeta que eram filhos dela. E por isso ela recebe esse nome. Do verso 17 ao 19, nós vimos a maldição do homem, para a terra, que foi algo que agravou muito a situação do planeta. E esse jardim ia ser tirado dali, ia ser recolhido. E aí nós estamos falando de um planeta que ia ficar completamente entregue à maldição. Ia agravar a situação da maldição do planeta. Sem falar que dentro do contexto da mudança para a mulher, vocês perceberam aí que ela seria vítima do machismo, né? Que infelizmente até hoje impera na história da humanidade. Aí tenta, de toda forma, puxar para feminismo para outro lado, para extremismo para outros lados, mas diferença de salário continua. As mulheres que jogam futebol, nós sabemos que a Marta não tem homem nenhum e nem mulher nenhuma que joga futebol que tenha as medalhas que ela tem, né? Que tenha a posição de melhor jogador do mundo, a quantidade de vezes que ela tem. Mas nem escuta falar. Mas cadê a estrutura, a riqueza dela comparada com a riqueza de homens que ganharam? Qualquer personagem que se despontou na história. Então vai muitos anos ainda para a mulher alcançar riqueza como os homens alcançam com mais facilidade o desenvolvimento do esporte e de qualquer segmento. Tem muita mulher rica, na história da humanidade aconteceu, mas o machismo, infelizmente, impera até hoje. Ainda tem lares administrados debaixo de machismo. Então isso aí, na realidade, não foi uma praga que Deus estava jogando. Deus estava proferindo uma profecia que aconteceria naturalmente, pela circunstância que aconteceu e como aconteceu o desfecho do conflito ali dentro do Jardim do Éden. Da forma como que foi invadido o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi recolhido, levado embora. Mas antes de ser recolhido, nós vimos aí no verso 24, que Deus colocou querubins, protegeram com campo de força. Nós vamos estar entrando sobre esses querubins na aula que vem. Eu preciso de uma aula inteira para trabalhar com isso aí. Mas voltando ao nosso contexto aqui, o ser humano agora, o casal, sai de forma desolada de dentro do jardim. O verso 22 e o verso 23 de Gênesis apresenta agora uma ideia de que o casal, ao sair do jardim, a última visão que eles tiveram foi daquela triste despedida. Eles com vestes de pele, que Deus sacrificou o cordeiro ali,
mostrando nesse sacrifício do Cordeiro a prefiguração do sacrifício de Cristo no Calvário. Eu imagino direitinho Deus dizendo: olha, você nunca viu nenhuma folha cair aqui nesse jardim, né? Nunca viu morte aqui no jardim. Pois é, agora você está vendo esse cordeiro sendo sacrificado para cobrir você e sua mulher. O meu filho, por amor de você, as pessoas que eu criei, para salvar essas pessoas, o meu filho vai ocupar o lugar desse cordeiro aqui. E vai vir para buscar vocês. E vem pagar a conta. Naquele momento ali, o pai estava assinando uma promissória para o filho dele pagar, aonde ele estaria pagando junto. Porque o que João capítulo 3, verso 16, ficou bem claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele veio não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. É o que comenta no verso 17. E ele comenta também no verso 15, sobre essa alusão do motivo do amor de Deus pela humanidade. Deus não desistiu da gente. E vem recuperar um planeta que ele construiu com as mãos dele, um homem que ele fez com a mão dele, uma mulher que ele fez com a mão dele. E tem motivo especial porque ele vem morar aqui, que o Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 4, comenta que a cidade santa vai descer de lá para cá, com ele dentro, e vai transformar um novo céu e nova terra, e todo o universo vai passar a orbitar em volta desse planeta aqui. Imagina o tamanho que vai ser esse planeta. E ainda dentro da maldição do verso 17 e verso 19, do capítulo 3 de Gênesis, o suor do homem, né? Quer dizer que ele trabalhava sem suar. Vestes de luz. Vocês viram a velocidade, né? Que a mulher chegou na árvore central, lá perto do Pison, 1000 km de distância. Estava lá, ó. Depois, de volta, estava junto com o marido lá já, e a serpente junto. E agora, sem veste de luz, saiu a pé, se sentindo como uma criança, sem pai, sem mãe, colocado no meio do mato. E agora sim, o jardim, que para eles não existia mais, lá fora já tinha mata vedada. Já tinha cardos, espinho, abrolho, já tinha animal feroz. Ainda existe ali na região do Oriente Médio. Ainda encontra tigres, leões, dentre outros animais. Creio eu que tinha sim animais de grande porte, mas não de forma tão evidente quanto teve há muitos anos atrás. Há 65 milhões de anos atrás, eles tinham sido já banidos pelo asteroide que bateu lá em Yucatán, no México. Mas ainda tinha grandes animais ferozes antes de acontecer isso, porque a terra já estava comprometida com o pecado. O jardim do Éden ainda estava protegido. E as glaciações que nós já comentamos, né, acontecia o tempo todo. A última foi 6.000 anos atrás, aconteceu anos antes de Adão pecar, aconteceu a última glaciação. Então, é uma coisa muito séria essas informações, irmãos, que nós temos em mãos. Melquisedeque estava ali, dentro desse culto vicário, como nós vimos em Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. Tanto lá, como lá em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, tanto Paulo faz esse paralelo, quanto Moisés fez esse paralelo. Desse personagem, Melquisedeque, nós estamos falando, quando está falando aí de Abraão, nós estamos falando de um personagem que viveu há 2.000 anos antes de Cristo, meus irmãos. E o Melquisedeque estava lá no Gênesis, que Moisés citou no seu escrito, e Paulo aí citando agora aí. Que inclusive no contexto do capítulo 7 de Hebreus, ele fala que ele não formou genealogia entre nós, e que o próprio Cristo recebeu a ordem do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, saindo completamente da estrutura levítica que tinha sido indicada por Deus durante o Êxodo. É um sacerdócio completamente desconectado do ritual ou da tradição natural que vinha seguindo das 12 tribos de Israel, segundo a ordem de Melquisedeque.
E ainda fala aí no contexto, verso 6 é onde fala, em Hebreus 7, que ele não formou genealogia entre nós. E do verso 12 ao 17, aí do capítulo 7 de Hebreus, mostra esse paralelo entre Cristo e Melquisedeque. Que Cristo, quando ele saiu daqui da terra e entrou no céu, ele recebe, ele foi empossado como sumo sacerdote nosso, segundo a ordem de Melquisedeque. E no contexto é bem claro aí, de que esse Melquisedeque tem um sacerdócio eterno. Ou seja, nós estamos falando de uma raça pura, que vive na eternidade. Então esse assunto tem muito peso. Tem que ficar bem claro, não pode ficar dúvida. Então esse indivíduo é um indivíduo de raça pura, que está aí tranquilo. E ele ficou no jardim representando, enquanto o jardim esteve ali, ficou ali representando essa estrutura de raça pura no planeta. Quando o jardim foi recolhido, ele, lá no livro de Gênesis, mostra que ele era rei de Salém. Salém seria a futura Jerusalém, Jebus e depois Jerusalém. Davi colocaria o nome de Jerusalém. Então, nós sabemos até em que época que ele ficou por ali, mas ele sai e vai ao encontro de Abraão, quando ele estava voltando da guerra com os reis. E Abraão, inclusive, deu dízimo para ele. Então, isso é o que está escrito. Então, esse indivíduo, comentado por Paulo, que entregou o sacerdócio, o sumo sacerdócio, passou o sacerdócio, consagrou a Cristo, que acabou de receber a glorificação de raça pura, tanto que ele não foi nem reconhecido pela forma que ele tomou, recebe o Melquisedeque e passa a se tornar o representante universal desse assunto de uma vez por todas, sobre o tema do sacerdócio eterno do plano da redenção. Para finalizar a aula de hoje, eu queria só chamar a atenção de um ponto. O que levou os nossos primeiros pais a cair? Apetite. Alimentação. Qual é o maior problema da humanidade hoje? Comida. Alimentação. A Bíblia fala muito claro: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se você destruir o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus também vai te destruir. Mas não é Deus, é você mesmo que está se destruindo. A força de expressão das traduções que nós temos dá essa entonação, mas na realidade é você mesmo que está se destruindo. Hoje nós temos essas potestades da maldade, desenvolveu uma série de alimentos que os transgênicos é um deles, refrigerantes é outro, sem falar em muitos e muitos outros, que nós gastaríamos horas aqui tratando desse assunto, mas que está levando a humanidade à sepultura, a diversas doenças que a ciência não tem nem controle sobre elas ainda, não tem nem como cercar, começando dos mais simples, que é o câncer, dos cânceres mais simples que tem, até os cânceres que quando eles olham, em poucas e boas, diz para o paciente: olha, você tem fé em Deus? Tem. Compra o caixão, põe debaixo da cama e pega com o seu Deus, que eles não têm condição nem de... Câncer que eles olham é tão mutante, mas tão mutante, muda com uma velocidade tão grande, que não tem como a ciência mexer naquilo ali. Não, a medicina não tem alcance para aquilo ali. Entende, irmãos? Mas lá por trás de tudo, quando a gente fala na alimentação transgênica, nós estamos falando de alimento que tem o DNA quebrado e que transporta uma molécula de veneno para dentro do indivíduo, e o nosso organismo não identifica nada com o DNA quebrado. E aí o veneno vai circulando no sangue e desenvolvendo uma série de doenças de presepada, só Jesus na causa. E a sua consciência, claro. Então a alimentação é uma antiga arma que as potestades da maldade usa em nome de Satanás há muitos e muitos anos. E foi com essa arma que ele quebrou
os nossos primeiros pais. E é com essa arma que ela continua quebrando muita gente hoje. E antecipando a sorte de muitos na face da terra. Antecipando a sepultura de muitos. Jovens, adultos, idosos. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nós tenhamos plena consciência desses assuntos. Saibamos fazer paralelo, diagnosticar essas situações entre luz e trevas, perceber com clareza e tomar decisões sempre do lado da luz. É o meu desejo, é a minha oração. Vamos ficar de pé, encerrar a oração. Queria convidar o professor Sandro a fazer a oração de encerramento. Amém. Louva a Deus por esse momento. Pai, te damos graça por estar na Tua presença, mais uma vez aprendendo a Tua palavra, que é refrigério para nós. Amém. Guarde cada um de nós, no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja bendito.